Só continuando a aulinha a respeito das potências, né? A gente vai ver agora sobre potências com expoente 1 e expoente 0, tá bom? E aí é o seguinte, meninos, existe a prova, né? Existe o porquê que esses números eles são desta forma, tá bom? O porém é que é um pouquinho demorado, é um processo um pouquinho mais longo para fazer a prova para me mostrar para vocês, tá bom? Mas enfim, vamos lá então. Então, primeiro, né, eu disse aqui para vocês potência com expoente 1 e potência com expoente 0. A gente vai ver o que acontece quando a gente tem a potência com expoente 1, né? Esse, em relação ao expoente 1, faz muito sentido, né? Porém, quando a gente coloca o expoente 0, ele faz um pouquinho menos de sentido para a gente. Mas existe uma explicação lógica para isso daí, tá bom? É o seguinte, né? Quando a gente está, né, calculando uma potência em que o expoente vale 1, bom, que é o nosso caso aqui, ó, o nosso expoente aqui, ó, 5 elevado à primeira potência, basta a gente colocar lá na potência, né, no resultado, a própria base, né? A gente vai repetir a base, né? O que faz total sentido, né? Porque o expoente, lembrando, que indica quantas vezes eu vou multiplicar minha base por ela mesma, né? E no caso aqui, uma única vez, tá bom? Então, todas as vezes que o meu expoente for 1, basta, né? No caso aí, eu apenas repetir a base lá no meu resultado. Agora, quando eu tenho, né, potência aí, que envolve o expoente 0, tá bom? Quando o meu expoente aqui for 0, aí muda um pouquinho, tá bom? Então, todas as vezes que eu tiver uma base, seja ela, pessoal, um número positivo, um número decimal, um número negativo, uma fração, uma letra e o expoente dessa potência for 0, o resultado, né, a própria potência vai ser quanto? Vai ser 1, tá bom? Então, todas as vezes, né, que eu tiver ali o expoente 0, eu vou colocar na resposta o número 1, tá bom? Então, por exemplo, né, eu tiver lá 0,27 ou 27 centésimos, tá bom? 27 centésimos elevado aí à primeira potência, né? Isso aqui vai resultar em 27 centésimos, tá bom? E se for o caso desses mesmos 27 centésimos, elevado aqui a 0, né? Vai ser igual a quanto, pessoal? Vai ser igual a 1, tá bom? Se eu, por exemplo, colocar, sei lá, uma fração, não que a gente vá estudar as frações agora, nesse momento, né? Mas se eu colocar 2 terços elevado à primeira potência, né? O resultado disso aqui vai ser quanto, pessoal? Vai ser 2 terços, né? Por quê? Porque eu vou, né, pegar aqui meu expoente, ele vai indicar quantas vezes eu vou multiplicar minha base por ela mesma, né? Levando em consideração que toda minha base é a minha fração. E o mesmo, pessoal, é válido aqui no caso para o expoente quando ele é 0, né? Quando eu tenho 2 terços elevado a 0. Isso daqui, pessoal, também vai resultar em 1, certinho? Então, todas as vezes que eu tiver o expoente 1, basta eu repetir a minha base, e todas as vezes que eu tiver o expoente 0, né, eu vou ter como resultado o número 1, tá? Então, todo número elevado ao expoente 1 tem como resultado o próprio número, e todo número diferente de 0, né, elevado ao expoente 0, tem como resultado o número 1, certinho? O próximo aqui, pessoal, que a gente vai ver, vai ser as potências, né? De base 10. Como a gente está trabalhando aí com potência, né? A gente já sabe o que significa aí essa palavra base, né? E nesse caso aqui a gente vai estar trabalhando com potências de base 10, beleza? E aí a gente vai ver o seguinte, né? Como a gente está trabalhando com potência de base 10, eu vou colocar alguns exemplos aqui
de potências, né, com essa base. Lembrando, pessoal, que isso daqui só é válido para as potências, né, que possuem base, no caso, igual a quanto, pessoal? Igual a 10, tá bom? É um caso específico, certinho? Então vamos lá, né? 10 elevado a zero. Eu acho que todo mundo já sabe a resposta dessa primeira aí, sem problema nenhum. Dessa segunda aqui também, eu acho que ninguém vai ter problema em respondê-la, né? Eu acho que é muito tranquilo. Aqui, né, já vai ficando um pouquinho mais interessante. Mas nada que a gente não consiga aí resolver, né, pessoal? Vamos colocar aqui até quinta potência. Depois que a gente pegar o jeito aqui, isso aqui vai ficar bem fácil. Isso aí é válido, né, para os demais expoentes aí, tá bom? Então vamos lá, né? Primeira coisa, né? A gente já sabe ali, né, devido ao estudo de potência com expoente 1 e expoente 0, que nesse caso aqui, 10 elevado a zero, né? A gente já viu que todas as vezes que esse expoente 0 aparecer, independente aí da minha base, né? Lembrando que isso daqui não é válido para a base 0, esse resultado aqui vai ser quanto? Vai ser 1, tá bom? Então, um caso específico, né? Um caso particular é quando o meu expoente é 0. Os demais segue o jogo aqui, a lógica, certinho? 10 elevado a 1, né? A gente já sabe que a gente tem nada mais do que repetir, né? No caso ali, a nossa base. A gente já tem o resultado final. E agora, por exemplo, 10 ao quadrado, dá para a gente notar o seguinte, né? Que 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Por que que é 10 vezes 10? Porque o expoente, né? A gente viu que ele vai indicar quantas vezes eu vou multiplicar minha base por ela mesma. E nesse caso ele está indicando que são 2 vezes, né? Por isso que é 10 vezes 10. E 10 vezes 10 a gente sabe muito bem que é quanto? É 100. Depois, né, pessoal, a gente tem ali 10 elevado aí à terceira potência. Lembrando que o 10 elevado à segunda potência pode ser chamado de 10 ao quadrado, e 10 elevado à terceira potência pode ser chamado de 10 ao cubo, tá bom? Eles recebem esse nome aí também. E 10 elevado aí, né, pessoal, à terceira potência, a gente sabe que é o 10 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, né? E aí, quando a gente multiplica, a gente sabe que 10 vezes 10 são 100, e 100 vezes 10 é quanto? É 1000. E aí você vai falar, professor, mas onde que está a facilidade nisso daí, né? O senhor falou que ia ajudar e tal, que ia facilitar, e vou, né? O que eu quero que vocês notem aqui? Eu quero que vocês notem o seguinte, observa a quantidade aqui, né, de zeros em relação ao expoente. Olha só, pra vocês verem que interessante. Olha só para vocês verem o que acontece em relação ao expoente e em relação à quantidade de zeros. Vamos ver se isso aqui é válido para 10 elevado à quarta potência? Vamos fazer sem compromisso, depois a gente volta lá. Isso aqui é 10, né? Vezes 10. Vamos ver se é válido aqui também. Vezes 10. Vezes 10. Isso aqui vai ser igual a 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000, e 1000 vezes 10 é quanto, pessoal? Exatamente. É igual a 10.000. Olha só para vocês verem que interessante, né? 10 ao quadrado, a resposta possui 2 zeros. 10 elevado ao cubo, né? Ou a terceira potência aí é 1000, né? Que possui 3 zeros. E 10 elevado à quarta potência, né, pessoal? Indicando que eu tenho que multiplicar minha base por ela mesma 4 vezes. Resulta aí, né, em 10.000. Onde dá para me notar que, de acordo com o meu expoente, vai ser a quantidade de zeros, né? Que eu vou possuir. Tá bom? Então, uma potência de base 10 tem como resultado o algarismo 1 seguido de zeros, tá bom? Então, a quantidade de zeros é indicada pelo expoente aí da nossa
potência, tá? Então, nesse caso, sem necessidade de eu efetuar, né, o produto entre os termos iguais, nesse caso aí, o 10, né, nossa base 10, eu posso vir muito bem aqui colocar o número 1 e acrescentar aqui 5 zeros, né? Ou seja, de acordo com o que o expoente vai estar me indicando. Então, o expoente aqui vai me indicar aí quantos zeros que eu vou acrescentar. Como, por exemplo, se eu pedisse para vocês, para me responder quanto que é 10 elevado à oitava potência, né? Sem precisar ficar multiplicando 10 por ele mesmo 8 vezes, né? Vocês iam falar simplesmente que bastava eu acrescentar o número 1 e acrescentar aqui, pessoal, quantos zeros? Acrescentar aqui 8 zeros, né? 4, quer ver, ó, 5, 6, 7, 8, né? Acrescentei 8 zeros. Vou pôr os pontinhos aqui só para a gente separar, para a gente ver que número é esse, né? Nesse caso aqui é os 100 milhões. Então, 10 elevado à oitava potência, né? É igual a 100 milhões, certinho? Então, o expoente aí vai indicar quantas vezes, né? Eu vou acrescentar aí, né? No caso aí, vou colocar o algarismo 0 após o número 1, ok? Pessoal, só para a gente estar finalizando aí aquela ideia anteriormente, né, que eu tinha falado para vocês a respeito aí do quadrado, do cubo, né? Por que que eles recebem esse nome? É pelo seguinte fato. Olha só para vocês verem que curiosidade. Meninos, vamos pensar o seguinte, ó. O professor está limitado aqui pelo teclado aqui, mas vamos supor que nos dois casos aqui a gente esteja trabalhando com dois quadrados, tá? Grandes. Observa só os quadrados aí de fora. São dois quadrados aí enormes, tá bom? E aí a gente dividiu esses dois quadrados aí em algumas partes, tá bom? O primeiro eu dividi em 4 partes e o segundo eu dividi ele aí em 9 partes. E eu vou fazer o mesmo aqui, olha só, para vocês verem. Essa figura aqui, né, é o cubo. E aí a gente vai dividir ele aqui também. Olha só para você ver aqui que a gente vai aprontar com esse cubo aqui. Melhor desfazer, fazer o seguinte. Eu vou desenhar ele aqui o que a gente vai estar utilizando, né? Senão vai ficar muito confuso para vocês. Eu espero, meninos, que dê para vocês perceber que isso aqui é um cubo, tá? Beleza? E aí a gente vai dividir esse cubo aqui em algumas partes também. Beleza? E a gente dividiu isso aí nessas figuras, tá bom? E aí o que a gente tem aqui? O que dá pra gente notar aqui? Dá pra gente notar o seguinte, né? Que aqui em cima a gente tem um quadrado e aqui embaixo a gente tem um cubo, né? Daqui que vem, pessoal, o nome elevado ao cubo e elevado ao quadrado, tá bom? Nesse caso, pessoal, a gente pode associar, né, essas duas figuras geométricas, né, a palavra quadrado e a palavra cubo. Por quê? Olha só, quando a gente está trabalhando com figuras planas, a gente tem comprimento
e a gente tem a largura, né? Ou base e altura, beleza? Então, a gente tem aqui o comprimento e a largura. Quando a gente tem comprimento e largura, como é quadrado, a gente sabe que esses dois lados aí, né, são iguais, né? Eles são idênticos. Por isso, né, que eu posso tranquilamente aqui e vir falar que a área disso aqui, ó, é lado elevado ao quadrado, né? Ou simplesmente lado vezes lado. Então, essa área, ela sempre vai ser dada a esse segundo expoente aqui, ó. No caso, minha base aqui que eu chamei de L, né, de lado, e um expoente 2. Olha só para vocês verem que interessante que eu tenho aqui, por exemplo, para fazer assim, ó. Como isso aqui é um quadrado, eu tenho 3 quadradinhos aqui, ó, na base, né? E 3 quadradinhos aqui, ó, na altura, né? Ou no comprimento e na largura. Então, isso daqui, ó, se eu for calcular, por exemplo, área, eu posso falar que isso aqui é 3 vezes 3, e 3 vezes 3, a gente sabe que é quanto? A gente sabe que é 9, né? E isso aqui, pessoal, lembra a ideia de 3 elevado à segunda potência. E 3 elevado à segunda potência também pode ser chamado de 3 ao quadrado. Por quê? Pela associação, né? No caso aqui, ao desenho, tá bom? E o mesmo é válido para esse cara aqui, o cubo, né? A gente tem aqui no cubo, ó, comprimento. A gente tem no cubo a largura. E a gente tem no cubo aqui, né, a altura, né? Como a gente está tratando aqui do cubo, esse comprimento, essa largura e essa altura, né, elas podem ser representadas pela mesma letra, né? Então, quando eu vou calcular, por exemplo, a área do cubo, então basta eu falar que comprimento vezes largura vezes altura, eu posso muito bem chamar isso aqui tudo, ó, de A, de aresta. Por que que eu posso chamar? Porque o cubo tem uma característica muito importante, que é igual a do quadrado. No quadrado, os lados não são iguais. No cubo, as arestas possuem mesma medida. Então, comprimento vezes largura vezes a altura. E isso aqui vai ser igual a aresta elevado à terceira potência, né? Então vem de onde que a gente pode tirar o nome, né? A gente pode vir aqui, ó, e assimilar essa figura geométrica à ideia aí da palavra cubo, né? Porque vem diretamente aí do desenho. Lembrando, né, pessoal, o seguinte, só para mim estar finalizando aqui, que a gente pode estar substituindo isso aqui por valores, né? Porque a gente tem 3 cubinhos aqui no comprimento, a gente tem 3 cubinhos na largura e a gente tem 3 cubinhos na altura. Lembrando que esses cubinhos possuem o mesmo tamanho, o mesmo é válido para os dois quadrados, tá bom? Então, no lugar desse A aí, né, pessoal, de aresta, né, eu posso vir aqui colocar 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado à terceira potência. Ou 3, né, elevado ao cubo, né? A gente está assimilando a ideia aí da figura geométrica aí, tá bom? Eles têm essa representação aí na geometria, tanto quadrado quanto cubo. E a gente sabe que essa aresta aqui vai ser igual a 27. Ok? Pessoal, não coloquei unidade de comprimento aqui, mas pode ser em centímetro, metro, o que for. Certinho? Então, valeu, senão o vídeo vai ficar muito grande.